as ordenações filipinas, as mesmas de Portugal. Eram um conjunto de leis em que as penas para diversos crimes estavam estabelecidas. A maioridade se dava aos 7 anos. É mais cruel do que nos Estados Unidos hoje, né? Onde a pessoa pode ser condenada à prisão perpétua, por exemplo, já a partir dos 13 anos de idade. E tem pessoas que foram condenadas à prisão perpétua com 13 anos de idade. Então, imagine aí, a pessoa 13 anos sabendo que nunca vai ter liberdade. É uma loucura de se imaginar, né? A partir daí, crianças e jovens eram severamente punidos, sem muita diferença em relação aos adultos. Isso quer dizer que podiam ser até condenados à morte. Outras penas, consideradas leves, eram dadas publicamente, como parte do interrogatório. Caso, por exemplo, da aplicação de chicotadas, que faziam o sangue escorrer no primeiro golpe. Fecha aspas. A organização política dos partidos brasileiros. Com a abdicação de Dom Pedro I e a impossibilidade de seu filho assumir o trono, a política passava por uma grande instabilidade. Era preciso instalar uma regência para governar o Brasil até a maioridade do príncipe regente. O problema é que as divergências e tendências políticas existentes no primeiro império continuaram a existir e a atuar após a abdicação. Nesses grupos políticos não havia participação popular, já que o voto era censitário, modelo em que apenas quem pertence à aristocracia social ou à burguesia comerciante tinha direito de votar. O voto censitário é aquele que vota quem tem dinheiro, tá? Resumindo, às vezes se dá pressão ou ameaça. Aliás, para o voto de cabresto. Existe até hoje, né? Vamos ser sinceros. As eleições eram constantemente fraudadas para privilegiar as elites aristocráticas do Brasil. Parece que muita coisa não mudou de lá para cá, né? Com os portugueses enfraquecidos, sem participação nos cargos políticos, e com os liberais brasileiros fortalecidos com a abdicação de Dom Pedro I, os grupos políticos passaram a ser partidos políticos. Três tiveram grande destaque e participação efetiva no Brasil. Foram eles: liberais moderados, eram partidários defensores de uma aristocracia de origem rural, que viam no sistema monarquista constitucional a única forma de preservar suas regalias e privilégios políticos. Entendiam que deveria haver uma centralização política, mas também o fortalecimento do poder legislativo. Os chimangos, como eram conhecidos, não aceitavam a participação popular nem reformas de cunho social. E, curiosamente, um de seus principais representantes foi o padre. Olha só que interessante, né? Quer dizer que o partido que queria regalias, queria privilégios e queria manter essas regalias e privilégios só para eles, né? O partido político que não aceitava a participação popular, o partido político que não queria reformas sociais, teve como um de seus principais representantes um padre, né? Padre Diogo Antônio Feijó. Enfim, a hipocrisia. Liberais exaltados, como sugere o próprio nome do partido, eram radicais, que faziam oposição aos moderados. Apoiavam as transformações sociais, mas com pequena participação popular. Eram pequenos proprietários rurais, conhecidos como farroupilhas. Suas principais bandeiras eram uma república federativa e constitucional, o sufrágio universal, o direito ao voto, o fim do poder moderador e da sucessão vitalícia. Os restauradores não tiveram grande força política, inclusive perdendo seus objetivos iniciais com a morte de Dom Pedro I. Eram defensores tanto do retorno do imperador quanto da monarquia absoluta e hereditária.
tinham concepções bastante conservadoras, criticando abertamente a República, aliás, criticando abertamente a República, isso, e as transformações favoráveis aos populares, inclusive direitos políticos para todos os cidadãos. Receberam o apelido de caramurus, em função do jornal que divulgava suas ideias. Seus partidários eram portugueses, claro, formados em sua maioria por comerciantes. Seu principal representante e líder era José Bonifácio de Andrada. A regência trina provisória. Quando Dom Pedro I elaborou a Constituição outorgada em 1824, criou um artigo que previa, em caso de o Poder Executivo estar vago e da impossibilidade de o sucessor hereditário assumir, a nomeação de uma regência trina. Esta iria administrar até o próximo imperador ser empossado. Empossado, aliás. Com a abdicação de Dom Pedro I, o cargo estava vago, porque seu filho tinha apenas 5 anos de idade. E, dessa forma, não poderia ser imperador do Brasil. Só ver o que é que saiu aqui no chat. Se é que saiu alguma coisa aqui, se eu não me enganei. Tá bem. Continuando. Nesse mesmo período, os liberais moderados estavam fortalecidos. Embora defendessem a República e fossem contrários a qualquer centralização absoluta do poder, não queriam nenhuma transformação social ou política que beneficiasse o povo. Na prática, defendiam a manutenção do poder nas mãos de uma elite política e econômica. Os políticos que compuseram a regência trina provisória foram o senador Nicolau Campos Vergueiro, o também senador Marquês de Caravelas e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Os regentes procuraram acalmar o país, concedendo anistia política, reconduzindo o gabinete popular demitido por Dom Pedro I e, peraí, e limitando a autoridade dos regentes que não poderiam dissolver, peraí, que não poderiam dissolver a Câmara dos Deputados, conceder títulos de nobreza e condecoração. A regência trina provisória conduziria a função executiva até a próxima Assembleia Geral, que determinaria o estabelecimento de uma regência trina permanente. A regência trina permanente, o que é que foi? Em 17 de julho de 1831, a Assembleia Geral elegeu a regência trina permanente, constituída dos deputados João Braulio Muniz e José Costa Carvalho, e, novamente, o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. O padre Diogo Antônio Feijó assumiu com carta branca a pasta da Justiça, cabendo a ele a criação da Guarda Nacional, em agosto de 1831, e o decreto que proibia a entrada de escravos negros no Brasil. Mas essa medida abolicionista não foi cumprida. A criação da Guarda Nacional teve propósitos específicos. Um deles era enfraquecer o exército brasileiro, que, na maioria das vezes, estava envolvido nos processos revolucionários. Formada por oficiais e sob liderança do Major Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, a Guarda serviu de proteção à regência trina e como forma de repressão a qualquer movimentação e luta contra o regime, aliás, contrária ao regime político. Serviu ainda como instrumento para manter a escravidão no Brasil. Esse período foi de grande agitação. O padre Feijó
tomou medidas para manter a ordem, inclusive solicitando a cassação da tutoria de José Bonifácio, que ele liderava um agrupamento político chamado de Restaurador, e agitava o Rio de Janeiro pregando a volta de Dom Pedro I ao poder. Como os senadores se negaram a aprovar a medida de Feijó, este renunciou à sua pasta. Fortalecido com a queda do ministro, José Bonifácio continuou a defender suas ideias na capital, sendo, por fim, caçado e exilado para a ilha de Paquetá, por decreto dos regentes. Quantas pessoas estão aqui, hein? 2. As instabilidades políticas e sociais vividas pela regência trina desestabilizaram o governo. Várias revoltas e levantes aconteceram, o que, para Diogo Feijó, ameaçava os interesses da elite aristocrática e poderia fortalecer os restauradores que defendiam o retorno da monarquia imperial comandada por Dom Pedro I. A solução seria criar um ato adicional de 1834, no caso chamado ato adicional de 1834. Confundo com ato institucional, mas os atos institucionais são da ditadura militar, para fazer a alteração necessária que garantisse os interesses dessa aristocracia e estabelecesse um governo centralizado, aliás, uma regência una. Tem cachorro para fazer barulho. Dentre as principais modificações do ato adicional de 1834, destacamos a criação das assembleias legislativas nas províncias. Isso aqui. Nas províncias, mudança da regência trina para a una, com o regente eleito por voto popular para mandato de 4 anos, extinção do Conselho de Estado e criação do município neutro. Criação do município neutro, no caso Rio de Janeiro, para servir de capital do Império, manutenção da vitaliciedade do Senado, e etc. Essas decisões foram bem recebidas, pois acalmaram todos os segmentos na sociedade, inclusive a elite agrária, que em sua maioria compunha o Senado brasileiro. A eleição para o regente do Brasil foi um fato novo, pois nunca se havia escolhido um governante por voto direto, com tempo de mandato delimitado. O padre Diogo Feijó foi eleito em 1835 regente uno do Brasil. Sobre a regência una. Em obediência ao ato adicional de 1834, o ex-ministro da Justiça e senador Padre Diogo Feijó foi eleito regente em uma votação popular. O regente enfrentou grande oposição parlamentar, 2 revoltas em pontos extremos do país. Oposição da Igreja por ter apoiado a abolição do celibato clerical e uma grave piora de saúde, que o levou à cadeira de rodas. O regente ainda tentou obter a maioria no parlamento, criando o Partido Progressista, mas seus opositores criaram o Partido Regressista. O primeiro deu origem ao Partido Liberal, enquanto o segundo ao Partido Conservador. Sem meios para permanecer à frente do governo, Feijó renunciou em setembro de 1837, em favor de Pedro Araújo Lima, a quem convidara para a pasta do Império. Durante o governo de Diogo Feijó, as disputas políticas aumentaram. Existiam os políticos que defendiam um ato adicional, chamados de progressistas, e os que eram contrários ao ato, os regressistas, que defendiam a instituição de uma monarquia imperial no Brasil.
Éramos engraçadinhos, por assim dizer. Bom, a gente tem aqui agora uma atividade de 6 questões, tá? Eu vou dar aqui, deixa eu ver, 15 minutos para vocês fazerem 3 questões. A 1, 2 e a 3, tá bom? Certo? Deixa eu ver quantas pessoas temos aqui. Yasmin e Isabelle. 15 minutos para vocês fazerem essas questões aqui, tá bom? E a gente volta, corrige essas e as questões seguintes, tá bem? A página 232, tá bom? 15 minutinhos. O que foi, querida? Não, são 3 questões. Olha, é pouquinho. Tá, a terceira questão tem muita coisa. Vamos só de duas, tá? A 1 e a 2, tá bom? Deixa a 3 para lá. Qualquer dúvida é só perguntar. Só levanta a mão, tô aqui de olho.
Perdido de quê? Quem tá perdido aqui? Estão com dúvida? Acho que ela perguntou a página, né? Eu tinha dito qual era. Já terminou, Yasmin? Só por curiosidade? Tá bem. Bom, gente, vamos lá, vamos corrigir, né? Primeira questão. Desde que se proclamou a independência do Brasil, em 1822, Dom Pedro I sofreu duras pressões políticas e econômicas, que culminaram com o surgimento do período regencial, que durou até 1800, aliás, durou de 1831 até 1840. Com base no que foi estudado, quais foram os motivos que levaram ao surgimento do período regencial? Foram dois motivos centrais, decisivos, para o surgimento do período regencial: a abdicação de Dom Pedro I e a impossibilidade de seu filho, Dom Pedro II, de assumir o trono,
por ter apenas 5 anos, e devido à grande instabilidade política vivida e à restrição ao trono do filho, instalou-se a regência, que é prevista na Constituição, outorgada em 1824. Primeira questão, essa daqui é a resposta. Que bom. Bora lá. Segunda questão. O panorama político brasileiro, após a abdicação de Dom Pedro I ao trono, estava bastante acirrado, com vários grupos políticos usando todas as formas para chegar ao poder. Usando de todas as formas, aliás. Nesse contexto, explique o voto de Cabresto. Em nenhum grupo político que disputava o espaço à abdicação de Dom Pedro I havia participação popular. Isso em função do voto censitário, modelo em que apenas quem pertencesse à aristocracia rural participava politicamente. O voto era realizado de forma intimidadora e violenta, através de uma prática que ficou conhecida como voto de cabresto. Essas eleições, em sua maioria, acabavam sendo fraudadas. Ficou. Peraí. Caps. Ficou. Segunda questão aqui. Terceira questão. Comente os grupos políticos, no caso, os liberais, moderados, exaltados e os restauradores. Que eram os liberais moderados, né? Eram partidários defensores de uma aristocracia de origem rural que viam o sistema monarquista constitucional como a única forma de preservar suas regalias e privilégios políticos. Não aceitava participação social, ou melhor, participação popular, nem reformas de cunho social. Um de seus principais representantes foi o padre Feijó. Letra B. Liberais exaltados. O que eram os liberais exaltados? Eram radicais que faziam oposição aos moderados, apoiavam as transformações sociais, mas com pequena participação popular, eram pequenos proprietários rurais conhecidos como farroupilhas. Suas principais bandeiras eram uma república federativa constitucional, o sufrágio universal, o fim do poder moderador e da sucessão vitalícia. Item C. Os restauradores. Eram defensores tanto do retorno de Dom Pedro I ao poder, quanto de uma monarquia absoluta e hereditária. Tinham concepções bastante conservadoras, criticando abertamente a República e as transformações favoráveis aos populares, os chamados caramurus. Aliás, eram chamados caramurus. Seus partidários eram portugueses, em sua maioria comerciantes. Sua principal, ou melhor, sua principal liderança, né, e representante foi o José Bonifácio de Andrada. Terceira questão, letra C.
Bom, gente, a 4, a 5 e a 6 vamos deixar para casa, tá? Enquanto isso, eu vou só colocar o nome de vocês duas aqui e prontinho. Yasmin e Maria Isabel, tá? Dia 20, Maria Yasmin aqui, Maria Isabel aqui. Maria Yasmin não, eu disse Maria Yasmin, desculpe, Yasmin da Silva e Maria Isabel. Pronto. Bom, como essas três questões vão ficar para casa, tá? Desculpe, Yasmin, que eu não gosto de errar o nome das pessoas. Eu vou ficando por aqui, até porque a gente tem. A aula acabou, né? A gente tem menos de um minuto. A gente se vê na segunda-feira, tá? Com a correção dessas outras questões aqui e com geografia também, tá? Um abraço, pessoal. Bom final de semana, tá? E até a próxima. Tchauzinho, meus queridos. E agora que o telefone travou?